Gaston era o herói, Isma estava certa, Hades foi apenas mal compreendido e Mufasa teve o que merecia. Então hoje nós vamos manipular os fãs da Disney e defender as ações de todos os vilões das animações da Disney. Vamos começar com a chamada Rainha Má de Branca de Neve. E antes de tudo, parabéns por já influenciar a opinião das pessoas com esse título. As ações da rainha não foram pura maldade, ela precisava administrar o reino, manter sua imagem e lidar com um espelho mágico dizendo que outra era mais bela. Isso é uma crise de relações públicas, não vaidade. Enquanto isso, Branca de Neve está por aí se divertindo com os animais da floresta, morando de graça em uma cabana pela qual não paga aluguel e sendo adorada pelo povo só por fazer tortas e sorrir. A rainha percebeu a revolta se formando e agiu preventivamente. Você chama de maldade? Eu chamo de governar. A maçã envenenada foi só um símbolo. Você não chega ao poder sendo bonzinho em contos de fadas. Você chega sabendo o seu valor e transformando frutas em armas. O próximo é o cocheiro de Pinóquio. E sim, estamos prestes a defender o homem que literalmente comanda um esquema de transformar crianças em burros. Ok. Isso pode ser difícil, mas sabe de uma coisa? Sabe quem realmente falhou aqui? Os pais, eles deixaram seus filhos vagando sem supervisão pelas ruas, matando aula, fumando charutos e quebrando janelas. O cocheiro não criou a delinquência, ele simplesmente se aproveitou dela. Isso não é maldade, é empreendedorismo. Vamos falar de Chernobog de fantasia. Ele não é mau, é a atmosfera. O cara vive numa montanha, cuida da vida até meia-noite, quando faz o maior show de metal de todos os tempos. Fogo, fantasmas e esqueletos, mas sem machucar ninguém. Sim, sei que alguns dirão, tecnicamente ele é o diabo, mas afinal, onde estaríamos sem equilíbrio moral? Ele tem um trabalho como todos, manter a ordem natural. Alguém precisa fazer isso. Tem o caçador que atirou na mãe do Bambi, mas antes de um motim, respire fundo e culpe a cadeia alimentar. O homem é caçador, precisa alimentar a família e na floresta os animais caçam diariamente. Quando um lobo faz isso, é sobrevivência, mas de repente, quando um homem faz, de repente vira cinema de trauma. E a próxima incompreendida é Lady Tremaine, madrasta da Cinderela. Vamos deixar claro, ela herdou uma filha e uma propriedade em ruínas. E não querendo ser maldoso, mas a garota conversa com ratos, canta pra bolhas e se recusa a sair do sótão. Sem emprego ou aluguel, e quando o príncipe dá um baile, Lady Tremaine apenas segue o código de vestimenta. Se seu vestido surgiu por magia de abóbora, você quebrou a etiqueta do encantamento. Já a Rainha de Copas não é má, só eficiente. O País das Maravilhas é um sonho caótico e sem regras, onde o tempo não existe, animais fazem festas e a lógica desaparece. No meio disso, só a Rainha de Copas tem um sistema. Agora, é violento? Claro, mas pelo menos ela tem algum tipo de ordem. Qual é a sua alternativa? Deixar o País das Maravilhas nas mãos do chapeleiro maluco ou do gato sociopata? Ela não é vilã, apenas lidera uma monarquia. Num lugar onde a gravidade é opcional e festas do chá duram 6 anos, você também cortaria cabeças. O Capitão Gancho, na verdade, é vítima de um maníaco voador com síndrome de Peter Pan no sentido mais literal. O Gancho estava vivendo sua vida de pirata quando um maluco hiperativo cortou sua mão e jogou para um crocodilo, que agora o persegue como em um filme de terror, enquanto Peter Pan invade seu navio e zomba de seu trauma. Se for pra dizer, o único crime do Gancho é querer se vingar do degenerado voador de Colan, que mutilou ele e não para de provocar ele do céu. O coitado só quer 15 minutos de paz antes que a Sininho jogue uma granada de luz no quarto de novo. Malévola realmente amaldiçoou um bebê, mas vamos voltar um pouco. Não era sobre um convite perdido, era sobre protocolo diplomático. Ela é o ser mais poderoso do reino e foi excluída do batizado real. Isso não é só falta de educação, é um ato de guerra, e Malévola ainda avisou com 16 anos de antecedência. Ela apareceu pessoalmente, deixou os termos bem claros e ainda deixou uma brecha que as boas fadas não conseguiram explorar, só uma arbitragem de fada sombria legalmente vinculativa. Quando falamos de Cruella de Vil, você deve pensar, como defender alguém que queria um casaco de pele feito de filhotes? Ela não é a única magnata da moda fazendo coisas duvidosas por roupas de inverno. Na cabeça dela, ela era uma visionária, uma criadora de tendências. E aqueles dálmatas, eles também não eram exatamente santos. Destruíram a casa dela, roubaram um caminhão, mastigaram os móveis e ainda eram 101 cachorros. Isso é um caso de acumulação. No fim, ela machucou algum cachorro? Não. Ela só tinha ideias. Vamos prender pessoas só por isso?
Madame Mim só desafia Merlin para um duelo de magos e trapaceia. Mas quem não faria o mesmo se pudesse virar um dragão sem consequências? Ela não quer poder nem dinheiro, só ser estranha no seu pântano e às vezes virar um monstro assustador. Ela não é vilã, só uma ameaça com estilo cottagecore. Shere Khan, essa é simples. Ele não é vilão, e sim um tigre, verdadeiro predador de topo. Não se cancela um tigre por caçar. Isso é como cancelar um peixe por nadar. Bravo, bravo. Uma performance extraordinária. Mas ao chegarmos ao príncipe João de Robin Hood, antes de criticá-lo por taxar os pobres, sejamos honestos. Alguém precisa cobrar. Ele administra o reino, estradas, guardas e banquetes, nada disso é de graça. Príncipe João agia certo ao pedir contribuição de todos. Robin Hood roubava dos ricos. Obrigado, comunista, mas Príncipe João taxava todos. Isso é igualdade. Madame Medusa sequestrou uma criança. Isso não é o ideal, mas ouça, gente, ela estava desesperada. Ela mora em um barco decadente no Rio, lidera um esquema duvidoso de antiguidades e busca um grande golpe para fugir do pesadelo do pântano da Flórida. Ela só é agressivamente ambiciosa, sem nenhum departamento de recursos humanos. E sim, ela fez a Penny rastejar para dentro de uma caverna de pirata assustadora. Isso é terceirização. Acho que é melhor? Veja como seu iPhone é feito. Ok, e Amos Slade é caçador. Todd é um animal selvagem que invade a propriedade dele e causa danos emocionais ao sensível chefe. Slade não começou a guerra, só queria terminá-la com uma espingarda e uma armadilha possivelmente ilegal. Finalmente chegamos ao Rei de Chifres de O Caldeirão Mágico, sei o que todos estão pensando. Você não pode defender esse cara, mas me escuta, ele é um visionário. Esse cara não está causando caos por diversão, ele está tentando unificar o mundo sob um regime assustador, cheio de ossos. E sinceramente o reino naquele filme já estava desmoronando mesmo. Ele não é mau, ele é ambicioso. O cara tinha um plano, um castelo e um caldeirão. Gestão de projetos, terceirizou até os mortos-vivos mostrando eficiência. Esse cara já nasceu morto por dentro, então levantar um exército de esqueletos é só formar uma comunidade. Que vizinho legal, né? Agora vamos para o fundo do mar falar sobre Úrsula, então vamos recuar um pouco. Ariel é uma adolescente acumuladora que é obcecada por um cara aleatório que ela viu uma vez. A solução dela é fugir de casa, deixar sua cultura e vender sua voz como se fosse numa casa de penhores. Úrsula apresenta um contrato claro, sem taxas escondidas. Você me dá sua voz, eu te dou pernas. Conquiste o príncipe em 3 dias ou o acordo acaba. Troca justa. Esses termos são melhores do que os da minha academia. A vida é cheia de escolhas difíceis, não é? Úrsula é apenas uma advogada do oceano, e Ariel é uma garota que aceita termos sem ler e depois se surpreende quando o iPhone faz backup na nuvem. E quando foi que ela passou dos limites? Só depois que Ariel tentou trapacear no acordo. Não dá pra dar um bolo na bruxa do mar e sair ileso. Úrsula era basicamente a juíza Juri das profundezas. Mas agora vamos falar sobre Gaston. E esse é fácil, Gaston era o herói. Vamos comparar os currículos. Gaston é herói de guerra e lenda local admirada por todos na cidade. A fera é um monstro descontrolado pela raiva, mal barbeado, que arremessa móveis em fúria e mantém uma adolescente presa em seu hotel mágico após sequestrar o pai dela. Ele é meu prisioneiro. Não podemos esquecer que a fera foi amaldiçoada por tratar mal uma senhora idosa. Enquanto isso, Gaston ajuda viúvas com lenha, mantém a economia da taverna viva e toma iniciativa quando um monstro de verdade sequestra Bella. E quando a cidade coletivamente tem a ideia radical de ei, talvez a gente não devesse deixar um monstro gigante e peludo sequestrar e namorar nossas filhas? Gaston reúne o pessoal e lidera o ataque para salvar Bella desse monstro. Agora você pode dizer, mas Gaston tentou matar a fera. Ah, sim, a fera é um monstro violento, sequestrador, manipulador, instável e com higiene de tapete molhado. Gaston não caiu do telhado, ele ascendeu ao céu. E agora chegamos a Jafar de Aladdin. E se você acha que ele é um vilão, quero que se pergunte: você estaria disposto a sobreviver uma semana trabalhando para esse sultão? Esse homem não era governante, mas um idiota com atenção de peixe dourado. O reino era liderado por um bobão que brincava e deixava seu tigre impor as regras. Resumindo, era preciso um golpe. Pelo que sabemos, Jafar só tentava evitar que o país entrasse em caos. Ele fazia as coisas difíceis: estratégia política, segurança, chantagem, o verdadeiro governo. E antes que você diga, isso é um negócio sujo, vale lembrar que estamos falando do século XIV no Oriente Médio. Você acha que algum reino daquela época tinha as mãos limpas? E quando ninguém o respeitava, ele simplesmente assumiu o controle. E sinceramente isso é iniciativa.
Skadi o Rei Leão é citado como próximo exemplo de golpe. Ele não era mau, mas sim uma resistência legítima contra a monarquia desigual. Todos nós nos deixamos cegar pelo amor e nostalgia por Mufasa, mas ele governava com mão de ferro em um sistema manipulado. Ele permanecia na Pedra do Reino como um deus dourado, enquanto as outras espécies se curvavam na lama. Até o próprio irmão dele, Sangue Real de Verdade, era tratado como um figurante dentro da própria família. Odeio acabar com a ilusão, mas esse ciclo da vida é só propaganda. Ah, é só a ordem natural das coisas, sabe? Comigo, por coincidência, no topo da hierarquia. E com quem o Scar se aliou? Com as hienas, a classe oprimida. Mufasa as exilou num buraco cheio de caveiras e disse ao Simba nunca ir lá. Provavelmente porque ele tinha vergonha do que criou. E Scar disse, ei, talvez elas também mereçam um lugar à mesa. Isso é formação de coalizão base. Pode parecer difícil defender o governador Radcliffe da Pocahontas, mas lembre-se, era nos anos 1600, não uma palestra do TED sobre sensibilidade cultural. Radcliffe era um explorador e líder determinado, levando civilização e oportunidades ao novo mundo. Ele fazia o que a coroa pediu, reivindicar terras, buscar ouro e orgulhar a Inglaterra. Isso é patriotismo. Ele fez isso não por si, mas para ajudar toda uma equipe de trabalhadores a buscar uma vida melhor. Certo, vamos passar para o nosso próximo vilão, Juiz Claude Frollo. Ufa, ok. Esse aqui pode ser difícil, certo. Ele perseguiu Esmeralda por Paris com tochas e cantou uma ópera culpando-a, mostrando sua obsessão. Mas Frollo era um juiz, um homem da lei, e na França medieval, a lei basicamente era o que a igreja dizia, só que mais raivosa. Ele realmente acreditava que estava protegendo a cidade do pecado? Talvez, eu acho. Foi totalmente equivocado? Sim, mas ele era psicótico e sádico por causa disso? Bem, sim, mas ele criou Quasimodo na Torre do Sino. Ele ia jogá-lo num poço quando bebê, após matar a mãe dele. Mas, e depois tem toda aquela coisa de tentar cometer genocídio. E vamos passar pra Hades. Ele é muito mais fácil de defender. Bom. Hades não era um vilão, ele só estava de saco cheio. Imagina ser literalmente o deus do submundo. Não porque você escolheu, mas porque Zeus girou uma roleta celestial e mandou você cuidar de fantasmas pra sempre. Tipo, por toda a eternidade. Trabalhe até a morte. Enquanto Zeus fica com o sol do Olimpo e raios, Hades fica com os mortos e a papelada. É sombrio, lúgubre e, como sempre, cheio de mortos. Ele também se irritaria, não odiava Hércules, só o trabalho dele. Quando ele planeja sair de sua desgraça, surge um atleta brilhante, forte e aprovado pelo pai, e destrói tudo. Mas e quanto ao Shan Yu de Mulan? Sim, ele invade a China, ameaça o imperador e destrói algumas vilas pelo caminho. Mas contexto, isso é o século V. Você sabe como todos os exércitos eram impiedosos naquela época? Vou usar aquele argumento, era outra época. Além disso, a Grande Muralha foi feita para impedi-lo de entrar, deixando a mensagem clara. Shan Yu agia pelo bem do seu povo e lutava junto ao exército, algo raro entre líderes. Vamos encerrar a era da Renascença Disney com Clayton, de Tarzan, que tem má reputação. Ele era apenas um guia, um profissional contratado para proteger um bando de nerds britânicos vagando pelo ecossistema mais perigoso da Terra. E ele não planejava capturar gorilas, mas quando surgiu a oportunidade, ele viu o potencial. Cruel? Talvez. Comércio? Com certeza. E quando se passa Tarzan? Entre 1880 e 1890, a caça de troféus não era tão mal vista como hoje. Outra vilã que se cansou foi Yzma, demitida por Cusco após anos de serviço leal só porque não gostava da vibe dela. Isso não é liderança, isso é mesquinharia de poncho. Yzma aconselhou o Império por anos e de repente foi substituída. E o plano dela nem era tão ruim. Envenenar o Cusco, que é horrível. Assumir o trono, modernizar o Império e, quem sabe, usar roupas fabulosas. Sim, ela acidentalmente o transformou em uma lhama, e sinceramente, isso provavelmente melhorou a personalidade dele. Agora um vilão subestimado é o Comandante Rourke de Atlântida, o Reino Perdido. E sim, ele tenta roubar uma fonte de poder mágico e se transforma em um monstro de raiva brilhante. Mas vamos voltar um pouco, esse cara era militar. Líder disciplinado e experiente, conduziu missão ao centro da Terra, manteve a equipe viva e descobriu Atlântida, apesar da descrença geral. Isso é coragem e isso são resultados. Ao perceber a tecnologia avançada e energia incalculável da cidade, ele fez o que qualquer explorador experiente faria em 1914. Marcou o território. Queria lucrar com Atlântida sem destruí-la e ainda ofereceu parte à equipe. Muito profissional e justo, tudo certo. O próximo é o Capitão Gantu de Lilo e Stitch, e eu vou dizer, ele só estava seguindo ordens.
Ganto não era um vilão, ele era um servidor público intergaláctico. A tarefa dele era capturar um experimento científico armado, com um histórico de destruição e um cérebro programado para o caos. E o que ele encontrou? Stitch surfando e mordendo pessoas em uma ilha tropical? Ele sequestrou Lila sem querer, mas de novo é preciso contexto. Ele viu um alien hostil arrastando uma criança para a floresta. Ele não viu Ohana, mas testemunhou um sequestro interestelar. A seguir, João Silver de Planeta do Tesouro não era mau. Ele era um pirata espacial com consciência. Sim, ele se amotinou e queria o tesouro, mas também fez de Jim um homem melhor. Ele não só roubou ouro, mas também orientou. E a Alameda Slind nem que a vaca tussa. Diga o que quiser, ele era um empreendedor talentoso na música. Ele não queria destruir fazendas, mas comprá-las usando o poder do Yodel. E o Yodel é uma arte. Isso não é vilania, é inovação de gênero. O comandante alienígena de O Galinho Chicken Little também não era mau, só um pai preocupado. Você também destruiria uma cidade se alguém perdesse o filho numa excursão galáctica? O rapto foi temporário, causado por puro pânico alienígena. Depois aparece o cara do chapéu coco de A Família do Futuro. Ele não é terrível, apenas um homem infantil sem brilho, esquecido pelo tempo e pelo time de beisebol. Gooby não queria destruir o futuro, ele só queria vingança através de travessuras elaboradas com chapéus. E dá pra culpá-lo de verdade? E agora chegamos ao Dr. Facilier, também conhecido como o Homem Sombra. E eu vou dizer que ele era o empresário mais incompreendido de Nova Orleans. Facilier não machucava pessoas por diversão. Ele fazia acordos, termos claros. Assine e obtenha o que deseja. Se você não leu as letras miúdas, isso é erro do usuário, não vilania. Os amigos dele de lá chamam isso de magia negra, se quiser. Mas nessa economia, você aproveita qualquer oportunidade de networking que aparecer. Pelo menos ele não se vestia de príncipe nem mentia para as mulheres. Ele deixava as cartas falarem por ele. Agora vamos à mãe Gothel de Enrolados. Sim, ela sequestrou uma criança mágica e a manteve presa em uma torre por quase 20 anos. Mas isso não foi maldade, isso foi autocuidado. Ela não fez mal a Rapunzel. Deu livros, hobbies, cabelo brilhante e uma boa rotina de cuidados com a pele. Isso não é prisão, é um spa eterno. Não esqueça, Rapunzel só era mágica porque Gothel encontrou a flor antes. Na verdade, a família real roubou seu segredo de rejuvenescimento. Ela só pegou de volta o que era dela, sabe? Através de um processo de adoção um pouco ilegal. Vamos falar sobre o Rei Doce, ou Turbo, de Detona Ralph. Enquanto todos o chamam de malvado, lembrem que ele não bagunçou o sistema por maldade, e sim para sobreviver. Eu sei que é difícil, mas heróis têm que tomar decisões difíceis, não é mesmo? Turbo foi uma lenda das corridas até ser deixado para trás pelos jogadores, então se adaptou e se reinventou. Uma reinvenção pessoal digna do LinkedIn. De jeito nenhum! Ao entrar no Sugar Rush, ele garantiu que ninguém tirasse seu destaque. Não por crueldade, mas por relevância. Tente ser trocado por um modelo mais novo sem dominar um reino para se manter relevante. Agora falemos do Hans de Frozen. Antes de chamá-lo de traidor, vamos fazer uma pausa. Porque se você pensar bem, Hans foi o único que agiu como um adulto responsável durante todo aquele filme. Elsa foge durante a coroação e congela o reino, transformando tudo em um picolé. Anna corre atrás dela sem plano e entrega o trono a um homem que acabou de conhecer. Isso não é amor, é uma crise no governo. Enquanto isso, Hans assume o comando, distribui capas, gerencia as ações de comida. Ele basicamente gerencia Arendelle como um diretor nórdico da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, isso é função executiva. Sim, ele queria se casar por interesse, afinal é o 12º na sucessão do reino. E sim, ele partiu para o modo assassino no final, mas só depois de tentar diplomacia, gerenciamento de crise e uma rotina muito paciente de noivo falso. Nosso próximo vilão é o Professor Callahan de Operação Big Hero. Ele roubou tecnologia, incriminou um estudante e destruiu metade de um galpão como se nada fosse. Mas o homem era um pai de luto com um doutorado em vingança. Esta é uma história de vingança. Callahan não queria dinheiro, poder ou dominar o mundo. Ele tentou salvar a filha perdida em um experimento de teletransporte mal sucedido. Era só uma missão de resgate com etapas extras. Sim, ele quase esmagou Hiro, mas avisou o garoto para não se envolver. Certo. A próxima é a vice-prefeita Belvedere de Zootopia. Sim, ela espalhou uma grande campanha de medo pela cidade, mas não vamos fingir que ela não tinha certa razão. Zootopia deveria ser um paraíso harmonioso, presas e predadores vivendo juntos em paz. Mas convenhamos, os predadores ainda comandavam a maioria das estruturas de poder.
As presas eram 90% da população, mas ainda não tinham voz. Bellwether não era louca sem motivo. Ela era vice-prefeita, não prefeita, e era sempre menosprezada por um leão gigante de terno. Sim, injetar soro do medo nos predadores é um pouco extremo, mas ela usou a ciência para apontar um viés muito real. O sistema favorece os fortes, e no momento em que os predadores perderam o controle, as pessoas entraram em pânico. Isso não foi algo que ela criou, foi algo que ela revelou. Agora vamos falar sobre Taka de Moana. E sim, ela parece um demônio gigantesco feito de fúria derretida. Posso te perguntar algo? Você não ficaria bravo se roubassem seu coração? Taka não é má, ela é Tefiti, a própria deusa da vida, passando pela crise de identidade mais justificada do mundo. Ela criava ilhas e flores com um clima de oceano, até que Maui aparece convencido e arranca seu coração como numa versão Disney Plus de Mortal Kombat. Naturalmente ela perde o controle, vira lava e queima tudo ao redor. Isso é só legítima defesa com efeitos dramáticos. E que tal o rei Renard Frozen, um homem tão suspeito? Sua maldade fez trancarem uma floresta inteira para contê-la. Sim, ele manipulou os Northuldra, construiu uma barragem para sabotar as terras deles e lançou um ataque surpresa sob o disfarce de paz. Mas do ponto de vista dele, ele era um governante estratégico protegendo seu reino daquilo que ele não compreendia. Ele acreditava que a magia era caótica, imprevisível e perigosa, e para ser justo, ele não estava errado. Em Frozen 1, Elsa quase causou uma guerra civil com um espirro. Esse cara não estava tentando destruir ninguém, ele só estava tentando neutralizar uma ameaça antes que ela se tornasse uma. E tem a Namari, apenas uma filha em conflito com uma mãe persuasiva e uma coleção de pôsteres de dragão. Ela não queria acabar com o mundo, ela queria proteger Fang, e quando Raya ofereceu amizade e depois duvidou dela instantaneamente, essa traição foi dos dois lados. Namari errou, mas amadureceu, se desculpou e salvou o mundo no final. Vamos falar sobre Abuela Alma de Encanto. Ela não era uma vilã, ela era o pilar. Segurando toda uma linhagem mágica, unida apenas com pura força de vontade e uma vela, ela construiu o encanto a partir das cinzas, literalmente. Ela enfrentou perdas, deslocamento e dor extrema, mas conseguiu formar uma família de superpoderosos sem manual de instruções. Isso não é controle, é liderança sob pressão. Todas as decisões dela foram para proteger o milagre e seu povo. Precisamos proteger nossa família, nosso encanto. Ela não pressionou a família, acreditava no potencial deles e manteve a fé. Os outros esqueceram pelo que lutavam. Por fim, temos o Rei Magnífico de Wish, que apesar do que diz a Rebelião Brilhante, era o verdadeiro protetor do reino. Magnífico não guardava sonhos por ganância, ele os protegia. Cada desejo era ponderado e cada esperança tratada com cuidado, pois ele sabia que sonhos são poderosos. Se não fossem controlados, poderiam destruir vidas, comunidades e tudo o que construiu. Ele não reprimia as pessoas, mas as protegia da decepção, desilusões e caos. Isso não é vilania, é liderança responsável. E sejamos honestos, quando as coisas começaram a dar errado, ele não desmoronou. Ele lutou para manter a ordem, ele segurou a barra enquanto todos os outros corriam atrás do caos em forma de estrela.